Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno. Uma alegria poder entrar na sua casa, aí junto do seu trabalho, onde quer que você esteja, para louvarmos e bendizermos o nosso Deus de amor. Nós começamos o nosso programa rezando com São Francisco de Assis, que nos deixou esse pensamento. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Não tem como meditar sobre essa frase de São Francisco de Assis sem nos lembrarmos desta família de amor, a Associação Filhos do Pai Eterno. A partir de uma realidade possível que foi sonhada pelo Padre Robson de reunir o maior número possível de fiéis, católicos e devotos para espalhar o amor do Pai Eterno por todo o Brasil. Esse é o objetivo da AFIP, de proporcionar auxílio na vivência da fé, de propagar a devoção ao Divino Pai Eterno ao coração das pessoas. Assim foi feito o necessário e o possível para que essa devoção alcançasse você. E hoje nós podemos ver concretamente, por causa da sua fidelidade, por causa do seu sim generoso, que nós conseguimos alcançar mais pessoas para Cristo. Nós estamos na TV, nós estamos através do santuário, nós estamos juntos na construção do novo santuário. A você a nossa gratidão, a você que colabora, a você que torna possível essa realidade de alcançarmos mais e mais pessoas. E você que ainda não é um associado da nossa família de amor, você que ainda não é um filho, uma filha do Pai Eterno que recebe a carta mensal do Padre Robson, eu convido você a fazer parte desta família, ligando para nós no 62-3506-9800, ou acessar o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu sim generoso e enviar a carta do Padre Robson aí para a sua casa. E você também acompanha nessa edição o Evangelho do Dia, a consagração ao Pai Eterno e uma bênção especial a todos os associados da AFIP. O tema do Santo Café de hoje é a virtude cardeal da temperança. E quem estará conosco é o Demerval Júnior, da comunidade católica Nossa Senhora do Bom Sucesso. Você está sintonizado no programa Pai Eterno, que está começando agora. Quero acolher Vanessa Lobo, que está ligadinha nas nossas redes sociais. Vanessa, Deus te abençoe. Um bom programa para nós. Bom dia, Padre Wellington. Amém. Que Deus abençoe cada devoto do Pai Eterno que está nos acompanhando. E não há nada melhor do que iniciar o nosso dia, o nosso encontro desta quinta-feira em oração. Vamos juntos pedir um coração misericordioso como o do Divino Pai Eterno. Convido você, nesse gesto, a rezar comigo e a apresentar tudo o que você traz em sua vida para as mãos de Deus, para que Ele possa transformar as suas disposições, a fim de que juntos possamos louvar e bendizer o nosso Deus de amor. Vamos, voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade, que coroa Nossa Senhora, rezar juntos ao Divino Pai Eterno. Ó Pai Eterno, em vós quero me espelhar, seguir os seus passos e crescer na virtude. Dai-me, ó Senhor, um coração semelhante ao vosso. Dai-me um coração humilde, que ame a simplicidade e não busque honras terrestres. Um coração paciente, que suporta todas as contrariedades. Um coração pacífico, que guarde sempre a paz para com o próximo e comigo mesmo. Dai-me um coração reconhecido, que nunca se esqueça das graças divinas. Um coração forte e corajoso, que não tenha medo de mal algum e suporte tudo por amor de seu Deus. Um coração bom e cheio de compaixão para com todos os necessitados. Dai-me, ó meu Pai Eterno, um coração semelhante ao de seu Filho Jesus,
Amém. Vamos juntos então manifestar nossa adesão à vontade de Deus através da palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia para que juntos nós possamos aprender da palavra de Deus, aprender do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi com seus discípulos às aldeias de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhavam, perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem eu sou? Responderam-lhe: João Batista, para outros Elias, para outros um dos profetas. Jesus perguntou-lhes então: e para vós, quem sou eu? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então ele ordenou-lhes severamente que não falassem dele a ninguém. Então começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar após 3 dias. Falou-lhes isso abertamente. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, virou-se e, olhando para os discípulos, censurou Pedro com estas palavras: afasta-te de mim, Satanás. Teu modo de pensar não é o de Deus, mas o dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos se caracteriza por uma inquietação bem clara. Ele quer descobrir quem é Jesus de Nazaré. Marcos foi nos oferecendo com os seus textos a reação de diferentes personagens perante Jesus. Primeiro os doentes, depois os discípulos, os escribas e por fim os fariseus. Hoje nos pede diretamente a nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Como cristãos, nós temos o dever fundamental de descobrir a nossa identidade para dar o testemunho da nossa fé, dando bom exemplo com a nossa vida. Este dever é imprescindível para poder transmitir uma mensagem clara e compreensível aos nossos irmãos e irmãs que podem encontrar em Jesus uma palavra de vida que dê sentido a tudo o que pensam, dizem e fazem. Mas esse testemunho deve começar sendo por nós mesmos, conscientes do nosso encontro pessoal com Ele. O Papa São João Paulo II, na sua carta apostólica Novo Millennium Ineunte, escreveu-nos: o nosso testemunho seria enormemente deficiente se não fôssemos os primeiros contempladores do seu rosto. São Marcos, com esse texto, nos oferece um bom caminho de contemplação de Jesus. Primeiro, Jesus pergunta: que dizem as pessoas que ele é? E podemos responder como os discípulos. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que és um personagem importante da história do passado. Uma boa resposta, sem dúvida, mas ainda longe da verdade de quem é Jesus. E aí ele volta a pergunta para nós: e vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta da fé, da implicação pessoal. A resposta apenas a encontramos na experiência do silêncio e da oração. É o caminho da fé que recorre Pedro quando ele responde e que nós também devemos fazer. É o caminho da experiência que eu faço de Jesus. Irmãos e irmãs, nós devemos experimentar, desde a nossa oração, a presença libertadora do amor de Deus nas nossas vidas. Ele continua fazendo aliança conosco com sinais claros
da sua presença. Bendito e louvado seja o Senhor. Que você possa fazer uma experiência autêntica de Deus e ter condições de falar de Jesus para as pessoas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Busque dar essa resposta para Deus no dia de hoje. Momento de registrarmos o seu pedido de oração aqui no nosso programa. E é momento de rezar por cada devoto e devota do Pai Eterno que deixou a sua intenção. Temos aqui a Simone, que é de João Pessoa, na Paraíba. Ela agradece ao Pai Eterno por tudo que ele tem feito e realizado na sua vida e na sua família. A Maria do Carmo pede paz, saúde, felicidade para ela, para todos os familiares e, de maneira muito especial, libertação das dívidas da sua família. Temos ainda a Joana, que pede pelo seu esposo a recuperação de toda a sua saúde. E a Maria Diva, que é de São José de Caiana, na Paraíba, agradece ao Pai Eterno por todos os dias que pode estar presente rezando conosco. A gente agradece, louva e bendiz a Deus pela vida de cada devoto que respondeu ao pedido de oração que o Padre Robson enviou na carta aí para sua casa. Agora a gente vai acompanhar mais uma história de devoção ao Pai Eterno. Se emocione, se inspire com esta história de fé de alguém que acreditou verdadeiramente no amor do Pai. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos na vida servem para nos deixar mais fortes. Foi isso que aconteceu com Dona Albertina. Assim, levantei à meia-noite, à madrugada, com a dor na boca dos tambos. Aí era a vesícula. Eu nunca tinha sentido. Aí nessa noite eu acordei com essa dor muito grande. Aí meu esposo levou eu para o hospital. Aí cheguei no hospital vomitando sangue. Aí o médico fez uns exames, aí era vesícula. Depois do susto, ela se viu perdida e sem saber direito o que fazer. Foi aí que decidiu se apegar na fé no Divino Pai Eterno. Aí na hora da novena, eu fiquei assistindo a novena do Divino Pai Eterno. Aí o Padre Robson, eu assisti a novena junto com ele, ele reza comigo. Aí eu rezava a novena junto com ele. Ele botava água para benzer, aí eu botava também. Ele disse, beba água. Aí eu bebia. Com as 3 vezes que eu bebi essa água, eu senti a pedra que nem estava moendo por dentro, se estralando todinha. Por conta da gravidade do problema, os médicos decidiram operar a dona de casa para retirar as pedras. A confiança no amor do Pai levou Dona Albertina a entrar na sala de cirurgia confiante de que tudo ficaria bem. E graças à esperança e à fé, foi isso que aconteceu. E quando foi na hora da operação, o médico disse, tá faltando uma pedra. Aqui já tinha movido, não estava mais. E essa daí, eu acredito que essa daí foi desmanchada com a água. Por causa que quando o médico disse que quando cai num tanque, aí disse que ela, a pessoa não aguenta. Aí foi essa daí que eu tive fé, o Divino Pai Eterno, que essa daí desmanchou. E eu acredito que foi da água benta que eu bebi, junto com o Padre Robson. É por meio desta fé que os devotos têm no Divino Pai Eterno que as graças são alcançadas. E é em momentos de dificuldade que muitos acabam encontrando o amor do Pai que edifica e cura. Dona Emerita também tem uma história de fé e amor. Hoje ela veio ao Santuário Basílica para agradecer pela boa recuperação do genro que sofreu um grave acidente de moto. Ele sofreu um acidente, ele ia de moto e um carro pegou ele e ele quebrou a perna. Ele passou 6 meses no hospital, quase em coma. Aí só a tendência era piorando. Aí eu pedi ao Pai Eterno que se ele derramasse essa graça, essa bênção, que ele fosse se recuperar e ele ficasse bom. Ele não está bem ainda de saúde, mas já está bastante bem, né? Aí eu vim agradecer ao Divino Pai Eterno por essa graça, essa bênção que ele me deu. Com a graça alcançada, a eremita teve a certeza de que, mais uma vez, o poder e o amor do Pai Eterno fizeram a diferença na recuperação do genro.
testemunhos como o de Dona Albertina e Dona Eremita enchem de fé o coração dos devotos do Pai Eterno. Com histórias assim, aprendemos que há um propósito para tudo em nossa vida e cada problema vem para nos deixar mais fortes e confiantes de que Deus está no controle de tudo. Quase 1.500 quilômetros de bicicleta. Esta foi a distância que o devoto cristiano percorreu de Cianorte, no Paraná, onde mora, até a cidade de Trindade, a capital da fé. Tudo por amor ao Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar. A emoção foi muito grande, saber que eu venci. Com a glória de Deus e a intercessão do Divino Pai Eterno. Você já deve ter ouvido falar que a fé move montanhas. Prova disso é o que vemos todos os dias em Trindade, quando romeiros que enfrentam alguma dificuldade e conseguem vencer, viajam até aqui para glorificar o Pai Eterno. Um exemplo disso é o Cristiano, homem de fé que pedalou quase 1.500 quilômetros do Paraná até a capital da fé de Goiás para conhecer a casa do Pai. A minha viagem estava programada para fazer só à noite por conta do sol, muito quente. Mas aí eu acabei mudando ela para de dia por conta da chuva, que eu já saí da minha cidade, estava programado eu sair dia 2 de janeiro. Acabei saindo no dia 3 de janeiro de manhã por conta da chuva, que como eu estava vindo sozinho, aí eu fiquei meio preocupado se a manutenção da bicicleta, alguma coisa que eu precisasse ia ser mais difícil à noite. Acabei saindo às 5 horas da manhã da minha cidade, no Paraná, de Cianorte, e chegando aqui em Trindade no dia 9, às 3h30 da tarde. Tive muito apoio da minha família, da minha mulher, da minha filha. Tive também saudades, que é o que eu sabia que eu ia sentir mais. Por conta do corpo, eu não estava preocupado, porque eu já tinha feito outro pedal igual a esse. Mas eu sabia que por conta de eu estar sozinho dessa vez, em comparação ao outro pedal que eu fiz, eu sabia que eu ia sofrer mais. Foram grandes as dificuldades durante a peregrinação. Enfrentou chuva e sol, e mesmo com as dores no corpo, a fé foi tão grande que o fez vencedor. O que eu trouxe foi mais fé. Foi mais fé. E nessa fé encontrei amigos, fiz bastante amigos, consegui alguns apoios também, tanto pelo WhatsApp, pelos meus amigos da minha cidade, quanto na viagem, muitas que eu parava, me dava apoio, você vai vencer, você vai conseguir. E isso daí me motivou muito a vir, cada vez mais e mais. E quando perguntamos sobre a próxima volta à Trindade, Cristiano confirma que deve acontecer no ano que vem e com a presença de toda a família. Pretendo voltar em julho com a minha família, que é as férias da minha filha, da minha mulher. Pretendo trazer minha mãe, dessa vez de carro, trazer toda a família. A fé guiou o devoto e não deixou ele desistir. Cristiano é a prova que o amor pelo Divino Pai Eterno faz com que todas as dificuldades e fraquezas sejam vencidas, que é possível alcançar a graça confiando e se entregando nele. Que Deus abençoe cada filho e filha do Pai Eterno que tem a oportunidade de dar testemunhos tão bonitos como este que acompanhamos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o quadro esperado do nosso programa. Teremos um Santo Café com o tema da virtude cardeal da temperança. O nosso entrevistado já está aqui no estúdio, é o Demerval Júnior. E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa virtude especial, a virtude da temperança. Volte conosco. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo sua audiência, sua sintonia conosco, nesse momento em que nós temos o nosso quadro especial, o nosso Santo Café. Então agora convido você para que juntos nós possamos desfrutar de um assunto interessante, hoje falando sobre a virtude cardeal da temperança. Isso, servindo aqui o nosso café. Hoje tenho a alegria de acolher aqui no nosso estúdio para falar sobre a virtude da temperança, o Demerval Cândido. De Oliveira Júnior. Cândido de Oliveira Júnior. Demerval Júnior, da comunidade Nossa Senhora do Bom Sucesso. Demerval, bem-vindo, que alegria receber você aqui. Muito obrigado, padre. A bênção. Deus te abençoe. Amém. Eu conheço o Demerval, eu ainda era criança, né? O tempo está passando, viu, Demerval? Nem faz tanto tempo assim. Olha, o pior que tem. Seja bem-vindo, uma alegria acolher você. Obrigado, eu queria, padre. antes de entrar no tema, né? Você está participando de um momento muito interessante, muito importante na nossa grade, que é o programa Pai Passar na Frente. Como é que tem sido essa experiência, Demerval? Bom, tem sido, por um lado, começou, eu fiquei muito temeroso, né? Mas o padre que me convidou me convenceu dizendo da repercussão, né, da possibilidade de se chegar a uma quantidade de pessoas muito maior do que os eventos que nós costumamos participar durante os finais de semana e tudo mais. Então, se o propósito de uma vida missionária é evangelizar, eu acreditei que, de fato, seria interessante, né, ajudar a participar por conta da repercussão, né? E o que me deixou muito tranquilo foi que, na frequência, aqueles meninos são muito bons, né, deixam muita gente à vontade, muito tranquilos e... Os meninos, você fala? A dupla que conduz, o trio, na verdade, né, que conduz o programa, né, o Marcos Túlio, a Caísa, o Davidson, eles são pessoas extraordinárias em termos de acolhida, de conteúdo. Eles são pessoas que deixam a gente muito à vontade. E eu acredito que aquilo que acontece ali realmente é pela graça de Deus mesmo. É uma experiência da vivência da fé, né? Exato. Tá certo. E hoje, dentro do tema que nós estamos meditando, nós vamos rezar a virtude da temperança. A gente vai falar mais sobre as maneiras de manter o equilíbrio psicológico mesmo diante da correria e do estresse do dia a dia. Acompanhe na reportagem. Autocontrole, moderação e equilíbrio. Adjetivos que prevalecem quando se trata da virtude da temperança. Mas na correria do dia a dia, algumas situações deixam as pessoas tão irritadas que é preciso respirar fundo para não deixar interferir nas emoções. Olha, o que mais deixa a gente nervoso é o trânsito, muito tumultuado, a rua toda emburacada, porque para todo lugar que você vai, tá cada panela no meio da rua que você cai dentro, você não sai. Então é uma das coisas que deixa a gente muito nervoso. E o que o senhor faz para manter o equilíbrio? É ter paciência, ter calma do dia a dia, porque não adianta a gente estressar, né? Senão você vai achar confusão no trânsito e fica pior. Até mesmo o relacionamento familiar pode levar uma pessoa a ter um desequilíbrio emocional, principalmente quando cai na rotina e acaba interferindo nos prazeres pessoais. Às vezes a gente se desequilibra por coisas pequenas e a gente acaba perdendo coisas grandes com isso. Então, às vezes, por conta de pequenos momentos de desequilíbrio, a gente acaba comprometendo as nossas relações, acaba comprometendo a nossa qualidade de vida, a nossa saúde psicológica, e isso afeta diversas áreas da nossa vida. Então a gente tem que tomar esse cuidado em relação à forma como a gente reage às situações para evitar possíveis perdas que vão nos afetar muito, e a gente sabe que às vezes a gente só percebe quando a gente perde, quando a gente sente a consequência daquilo que a gente faz, né? Se aposenta, a tendência da família hoje em dia é aproveitar do aposentado, seja os pais, né, seja os filhos, melhor dizendo, ou os netos, nos sobrecarregar, porque na cabeça deles
no pensamento deles é de que o aposentado é um desocupado, que ele não tem o que fazer. E pelo contrário, nós temos muita coisa, é quando a gente para da ativa e você vai ter tempo para você, né? Você precisa ir ao dentista, ao médico, né? Se cuidar. E aí é onde eles aproveitam disso, acham que a gente já está na idade, está velho mesmo, não precisa mais dessas coisas. Aí, para aliviar a tensão, é preciso deixar florir o lado espiritual. Pede a Deus, que é o Criador, para que trabalhe, né, nessa juventude, com os pais também. A gente vai fazendo mais aquele caminho, a evangelização, mas não tem sido fácil. Para esta psicóloga, a fé ajuda nos momentos de desequilíbrio. O espiritual, ele conta demais. Ele pode, inclusive, atrapalhar ou ele pode ajudar. Se a gente utiliza a nossa espiritualidade, até a religião, para trabalhar o nosso emocional, para trabalhar o nosso equilíbrio, a nossa esperança, a nossa fé, o pensamento positivo, a gente consegue ter um equilíbrio muito maior. Então a espiritualidade, sem sombra de dúvida, pode ajudar muito. E é possível identificar uma possível queda de controle. E ela acontece a partir do momento que deixamos nossas emoções dominarem nossos atos. Mas existe tratamento e até prevenção. Há como a gente prevenir, né? Até inclusive a psicoterapia é uma delas e a psicologia faz muito isso, né? Que é o prevenir desequilíbrios, evitar com que isso atrapalhe as nossas vidas. Mas quando eu tenho um trabalho de autoconhecimento, de meditação, por exemplo, auxilia e faz com que a gente consiga equilibrar muito melhor. É natural momentos de desequilíbrio, mas há maneiras de viver de forma melhor, até mesmo com técnicas e exercícios para se alcançar um nível de controle emocional satisfatório. É uma técnica de meditação leve, é você ter o foco na respiração, foco no seu corpo, nas suas emoções, começar a perceber o que você está sentindo quando algo que te provoca e você acaba se sentindo desequilibrado, começa a refletir, como eu sinto isso no meu corpo? Que pensamentos, quais são os tipos de pensamentos que vêm? O que eu penso? E aí a gente começa a nos autoconhecer, começa a perceber por que eu me reajo dessa forma, por que eu sinto isso, como isso se manifesta. E aí um dos exercícios é a gente fazer essa meditação, focar na nossa respiração, focar no nosso corpo, no que nós sentimos, e aí a gente ter um foco na nossa atenção. É passar a ter atenção naquilo que a gente sente, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa. A pessoa que não mantém o equilíbrio psicológico é capaz de entrar em colapso diante de qualquer acontecimento, o que provoca até mesmo doenças. Por isso, a ajuda de um profissional muitas vezes é fundamental, para não permitir que pequenos momentos de desequilíbrio provoquem perdas significativas. A queda de controle, ela vem quando a gente começa a perceber que a gente não está conseguindo ter controle sobre as nossas emoções. Quando aquilo que eu sinto passa a dominar o que eu faço. Se eu percebo que eu passo a tomar decisões e a ter atitudes com base no que eu estou sentindo naquele momento, aí significa que eu estou tendo uma queda de controle. Porque eu estou permitindo que os meus instintos e as minhas emoções dominem aquilo que eu faço. E aí a gente está saindo desse controle do comportamento e tendo um provável desequilíbrio. E agora, para falar um pouco mais sobre isso, o Demerval Júnior. Demerval, para começar, o que é a virtude da temperança? Bem, virtude já traz para nós aquilo que Deus nos oferece a partir do batismo, a vida pelo Espírito, no Espírito. Então, é um auxílio da graça de Deus para nós conseguirmos imitar a bondade de Deus. E uma delas, a temperança, nos ajuda a ter um prumo, a ter um tempero no nosso dia a dia, na nossa vivência. Nos ajuda a compreender até onde nós devemos ir e se devemos ir em determinadas situações do nosso dia a dia. Então, eu posso participar das festas, por exemplo, mas tem certas festas que de repente não convém à minha vida, à minha caminhada e tudo mais. Eu já percebo que ali, aquele tipo já não convém para mim, eu vou procurar um outro ambiente e tudo mais. É um exemplo do que a temperança pode fazer na minha caminhada de fé. E tem outras circunstâncias em que nós vamos percebendo Deus
mostrando para nós, nos convencendo, não nos obrigando, não nos empurrando, nem mesmo nos proibindo, mas nos ajudando a discernir aquilo que convém a uma vida realmente voltada para a vontade de Deus. Agora, como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia a virtude da temperança? Porque a palavra ela é bem oportuna, né, para a gente meditar, né? Essa realidade, dessa virtude em específico. Sem dúvida. Bom, a virtude pode vir pelo conhecimento, pela educação, mas também pode ser uma inspiração. Então, é o próprio Espírito de Deus que, assim como agiu em Jesus enquanto ele caminhou sobre essa terra, também age em nós. É o mesmo Espírito. E muitas vezes nós percebemos essas moções do Espírito Santo nos alertando, nos conduzindo, nos revelando e nos convencendo daquilo que convém. Por exemplo, eu sou pai, tenho 3 filhos, hoje eles já são adultos, mas enquanto eles eram crianças e eu e minha esposa ainda muito jovens, é certo que nós não tínhamos a experiência suficiente, necessária e nem mesmo pessoas à nossa volta para nos ensinar a cuidar de uma nova vida. Mas nós percebíamos a graça de Deus nos conduzindo, até que ponto nós podemos corrigir os nossos filhos, por exemplo, ou quando nós devemos corrigir os nossos filhos. Quer dizer, aquela justa medida que vai nos ajudando a conduzir os processos, né? No relacionamento conjugal, por exemplo, até que ponto eu devo falar ou quando eu devo calar. E são coisas que é a graça de Deus que nos dá. E nós percebemos a virtude da temperança funcionando na nossa vida nessas circunstâncias. O fato é que não é só uma virtude, tem muitas outras. O Espírito Santo é pródigo, mas se nós permitimos, ele age em nossas vidas e nos conduz ao ponto de nos fazer imitadores de Deus. Isso é que é o maravilhoso, né? É uma realidade que sempre nos abre um horizonte bem amplo, né? Vou pedir a Vanessa para poder entrar aqui na nossa conversa, Vanessa poder trazer um contributo para o nosso Santo Café. Vanessa, sua xícara está por aí. Você está tomando café? Tá certo. Estou aqui com a xicrinha, tomando café também. Agora, Vanessa, traz pra gente um pouco da sua experiência e vamos trazer aqui para a conversa com o Demerval essa virtude tão importante que é a virtude cardeal da temperança. Padre, quando o Demerval falava, a gente vê que é mais amplo do que a gente compreende a temperança. No ditado popular, a gente fala assim, a pessoa precisa de mais temperança, quando ela está muito nervosa, ela está agitada, ela não consegue dialogar, mas não fica só aí, né, Demerval? Esses exemplos que você deu na prática, na família, vai muito além a temperança, saber falar, saber calar, saber educar, quando corrigir, quando não. Como que a gente pode exercer essa temperança, essa virtude dentro da nossa casa? Olha aí. Muito bem. Bom, antes mesmo de nós pensarmos em quando é o momento adequado, como fazer e tudo mais, antes de tudo nós temos que crer que a graça de Deus habita em nós e nos conduz. E a partir dessa fé, a partir do instante em que nós depositamos toda a nossa fé nessa presença de Deus em nossa vida, Ele mesmo vai nos conduzindo. Então, ao invés de ficarmos preocupados sobre quando agir, como agir, por que agir, nós passamos para um outro estágio. Nós começamos a observar a ação de Deus no nosso agir. E antes de ficarmos conjecturando as coisas, nós passamos a louvar a Deus. Bom, se não fosse a graça de Deus nessas situações, então no trânsito, na maneira como nós nos comportamos com as pessoas que estão à nossa volta, numa fila de banco, esperando um ônibus, seja onde for, nós vamos percebendo que diante das circunstâncias, dos fatos acontecendo à nossa volta, a nossa maneira de reagir a isso pode ser pela graça de Deus ou simplesmente pode ser uma coisa minha, humana. Depende da liberdade que eu dou para Deus no instante em que as coisas acontecem. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu permito e Ele vai
conduzindo tudo aquilo que está à minha volta, me conduzindo em tudo isso, e então eu louvo a Deus porque se eu permito a ação dele, com certeza coisas interessantes vão acontecendo à minha volta. Agora, a gente observa também aquilo que se contrapõe à temperança. E quais são os pecados que podem se contrapor a essa virtude? Porque quando a gente fala da questão do equilíbrio, do bom senso, da ponderação, tudo isso tem um pouco de temperança, digamos, na base, né? No substrato das raízes dessa virtude no nosso coração. Mas o que a gente pode identificar na vida que mostra ou demonstra a falta da temperança no cotidiano? Bom, a situação mais perigosa, né, para contrapor a temperança é a ira. Então é aquele desejo de vingança, é aquela coisa de querer fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo. Por um lado, no caso de ficar irracível, né, perder o juízo. Por um outro lado, é você querer fazer as suas próprias vontades, independente daquilo que possa acontecer na vida de alguém. Então é você querer usufruir dos prazeres, dos momentos de gozo, ainda que isso venha a ofender outras pessoas ou possa servir de contra-testemunho, né, muitas vezes. Então você se render aos seus instintos é o oposto da temperança, né? Então você querer ser feliz apesar de tudo, no sentido de pisar, ultrapassar os limites, tudo isso vai contra aquele freio natural que nós temos, né? Ou seja, se nós não dominamos os nossos instintos, e aí a graça da temperança, né? Então nós acabamos escravos desses instintos. E o que a gente pode fazer, o cristão, né? Aquele que está acompanhando o nosso programa, o que a gente pode fazer para alcançar essa virtude? Porque é uma graça de Deus, está posta ao nosso alcance, ou seja, é do uso, da prática do dia a dia do ser humano. Não é uma realidade, digamos assim, da deidade, que é somente um atributo de Deus, mas pelo contrário, ele nos concede para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Como é que quem nos acompanha pode fazer para alcançar a virtude cardeal da temperança? É se render, é se deixar, se entregar confiadamente nas mãos de Deus, sabendo que nós somos limitados, e de fato somos mesmo, mas Deus tudo pode e nos ama plenamente. Aí, a partir disso, eu me rendo a Ele. Não precisa de muita ciência, não precisa de muito estudo. É uma entrega. É como a criança muito pequena que confia no pai e na mãe sem ficar buscando muitas justificativas para esse ato. Então, eu confio em Deus e essa confiança dá a Deus a liberdade para Ele agir no meu viver o tempo todo. Então, a partir disso, eu vou compreendendo as coisas. É aquela situação que Nosso Senhor nos coloca, que nós devemos primeiro crer para depois nós vermos. Então, a partir do momento em que eu creio no amor de Deus na minha vida, eu vou vendo os sinais deste amor acontecendo o tempo todo. Um desses sinais é o exercício das virtudes, é isso fluindo na minha vida, e o meu intelecto só vai percebendo isso na medida em que isso vai acontecendo. Então, antes de eu raciocinar sobre isso, eu já vou percebendo isso acontecendo tranquilamente. Antes de uma conversão sincera, há um comportamento inadequado recorrente. Então a pessoa é muito nervosa, ou ela é muito preguiçosa, enfim, é dada aos vícios. Pois é, e eu queria entrar justamente aí. Quando a pessoa falta a temperança, ela acaba deixando de servir a Deus para servir aquilo que a escraviza. Nós compreendemos isso como a realidade do pecado. Isso. Mas esse destempero, por exemplo, cai para quem está escravo da comida, da bebida, do sexo, da falta de cuidado com as palavras,
do dia a dia no trato com as pessoas que o cercam. Isso também são realidades que a gente imagina assim, nossa, porque quando se fala de uma virtude, as pessoas pensam ser algo tão reservado e tão restrito ao âmbito religioso que elas não compreendem que isso está profundamente ligado no dia a dia delas. Né? Exato. É assim, a comida sempre é uma coisa boa, a bebida, né? O sexo é uma coisa positiva, mas o exagero nisso tudo acaba nos levando ao vício, ou seja, a uma dependência. Já a virtude nos traz o quê? A temperança, a sobriedade, ou seja, eu continuo usufruindo de todas essas situações que em si mesmas são boas, de uma maneira tal que elas não me escravizam, eu não me torno dependente delas. Eu sou capaz de ter como se não tivesse e de não ter como se tivesse. Uma situação em que me permite total liberdade. Uma realidade também que toca em cheio essa virtude, eu queria que você comentasse, é quando a gente vê no mundo pessoas que usam instrumentos que são feitos com a finalidade para se fazer bem, como uma desvirtuação para o mal. Exemplo disso, por exemplo, gente que usa da inteligência, da vontade para fazer o mal, criando, por exemplo, armas de destruição em massa, criando guerras, colocando crianças em situação de risco de vida, fazendo mau uso da autoridade que lhe é disposta, ou seja, a gama que a virtude da temperança abarca é quase que permeando a vida toda, né? E a ausência da temperança acaba levando a essas... Perdição, né? Acaba levando a essas situações de destempero, né? Ou seja, é um amargor, ou é muito salgado, enfim, não é nada agradável viver com pessoas que não se sujeitam à graça de Deus, ou mesmo antes mesmo da graça de Deus, existem aquelas virtudes que são humanas, né? Que são comuns a toda a humanidade, com religião ou sem, mas sem esse juízo acaba acontecendo o caos em volta. Então, situações de guerra, situações de conflito, situações de inimizade, mesmo em ambientes domésticos, né? Numa casa, as pessoas convivem como se estivessem numa guerra contínua. O que falta aí? Falta a temperança, falta o desejo sincero de melhorar, de ser uma pessoa afável, acolhedora e tudo mais. Mas é claro que, como Nosso Senhor mesmo disse, sem mim nada de bom podeis fazer. Né? Isso é importante. Então, se nós não nos voltamos para essa realidade divina, então realmente é meio complicado nós buscarmos promover a paz. Quero agradecer ao Demerval Júnior, da comunidade Nossa Senhora do Bom Sucesso, pela oportunidade de partilhar conosco sobre essa virtude da temperança. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando agora o nosso Santo Café. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade e espero sinceramente que o seu coração realmente esteja desejoso de ser conduzido pela graça de Deus. O que eu entendo e experimento continuamente é que isso é possível. A partir de agora, se você quiser, é só você desejar, entregar esse seu coração desejoso ao Pai Eterno e Ele haverá de promover essa paz no seu coração. Amém. Muito obrigado, Demerval. Muito obrigado, Padre. E bom trabalho lá no Pai Passar na Frente. Leva o nosso abraço para os meninos. Está muito bonito, está de parabéns o programa, viu? Muito obrigado. Levarei sim, com certeza. Certo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós temos bênção e consagração para você aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
De volta aqui na TV Pai Eterno com o nosso programa, agradecendo sua audiência, você que está sempre ligadinho conosco. É momento de registrarmos o seu pedido de oração através da resposta da carta mensal do Padre Robson. E nesse momento nós apresentamos a vida da Francisca, que pede oração por toda a sua família, a Maria Aparecida, que pede ao Divino Pai Eterno que abençoe os seus familiares. Também a Ana, que pede ao Divino Pai Eterno muita saúde para ela, para toda a família e agradece por todas as bênçãos que ela tem recebido do Divino Pai Eterno. E ainda rezamos com a Maria, que pede oração pelo seu filho, pedindo a cura e a restauração. Tá certo, a gente agradece a Deus a vida de cada filho e filha do Pai Eterno. Nós vamos lembrar que nesse momento da bênção dos associados, eu quero rezar por você que faz parte dessa família de amor. Você que diz sim à evangelização, você que é fiel em todos os meses, quando chega a carta do Padre Robson e faz a sua doação espontânea. Muitíssimo obrigado pelo seu sim generoso. O seu pedido de oração alcançou a AFIP e nós rezamos por você e com você nas suas intenções. Você que ainda não faz parte dessa família de amor, ligue agora para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Na aba superior do site, você clica para fazer parte dessa família de amor. Vamos pedir esta bênção para cada filho e filha que faz parte da nossa família. Ó Divino Pai Eterno, nós vos adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos por sua misericórdia e bondade infinitas. Amado Pai, obrigado porque nos dispensais tudo o que necessitamos para viver. Queremos vos entregar tudo o que somos e temos, porque nos amais infinitamente. Também nos ensinais a partilhar o que temos com nossos irmãos e irmãs e com as obras de evangelização. Por isso agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos vossa bênção e proteção a cada um que faz parte desta família de amor. Concedei que por vossa generosidade alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que juntos todos nós possamos ajudar a transformar vidas e a exercer a caridade. Amém. Chegou o momento da nossa consagração. A gente acolhe a Vanessa para poder apresentar os pedidos de orações ao Divino Pai Eterno. É isso mesmo, Padre. Rezamos e apresentamos agora a vida da Maria Diva, da Joana, da Maria do Carmo e da Simone, representando todos os devotos do Divino Pai Eterno. Amém. Vamos juntos, voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade, que coroa Nossa Senhora na glória celeste, e lá ela representa eu e você quando o Senhor nos chamar para consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho,
Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai eterno na vida de cada filho e filha muito amado. Nós louvamos e bendizemos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade de rezarmos juntos. Obrigada, Padre. Foi uma alegria poder estar com vocês nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, até que a gente se veja de novo. Uma chuva serena de graça venha sobre você e sobre a sua casa. Até o próximo programa, com a bênção do Divino Pai Eterno.